dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você ouvinte do nosso podcast Moema-se, o podcast do Moema Távora, do Pirambu, de Fortaleza, do Ceará, do Brasil. Hoje nós iremos entrevistar o professor F, professor da rede estadual de artes, atual mestrando em artes, F? Isso mesmo. F, eu queria que você contasse a sua trajetória como aluno, desde a sua primeira lembrança de aluno até o dia de hoje. Como foi o F aluno, ou como é o F aluno? Boa tarde, eu sou F, sou uma pessoa não binária, sou bissexual, sou ex-aluno de escola pública, inclusive aqui da Escola Moema Távora. Sou arte educadora, sou atriz, sou mestrando em artes pelo Prof. Artes e estou agora professora de artes na rede estadual, como o Marcelo já trouxe aqui, né, na Escola Santo Afonso. Quando eu penso em escola, quando eu penso em escola enquanto aluno, eu não tenho uma boa lembrança. Sempre foi um território muito difícil de habitar. Eu posso dizer que sempre fui, de alguma maneira, uma boa estudante, mas de convivência e relações, a escola meio que me assustava. Embora não pareça, e embora o meu currículo não deixe parecer também, por ser atriz e por ser professora, eu sou uma pessoa tímida. E quando eu era criança, isso era bem mais forte. Não sei se por essas relações de identidade, né, esses marcadores da minha identidade, e pelas relações de poder que isso abrange, mas nunca foi confortável e sempre fui muito tímida a ponto de chorar quando as pessoas falavam comigo, né? Eu não era uma pessoa de ter amizade com as pessoas. E quando eu chegava no lugar da escola, que eu não tinha minha mãe, minha avó, né, familiares ali para me defender, eu sofria na mão dos amigos da escola. Os meus amigos, eles me batiam assim. Então eu lembro de chegar em casa com a farda toda suja de Danone, com a amiga jogou em mim, com a mão furada de um lápis. Meio perverso assim, né? Porque a gente inclusive era tudo criança. Quando adolescente se tornou um pouco menos, né? Não chegava a ser agressão física, mas as agressões verbais elas não paravam porque tinha ali um campo da sexualidade que eu ainda não compreendia. Inclusive isso me fazia muito mal porque eu tinha uma homofobia instaurada dentro de mim, assim, né? Quem era ali assumido, né? Eu evitava andar perto. Eu tinha medo de olhar, né? Medo de... Lembro que aqui no Moema, na escada ali da entrada, ficava sempre um grupo de gays afeminados, travestis. E eu evitava passar por lá, né? Evitava ter o contato. Às vezes eu descia, porque eu estava na sala lá em cima, no primeiro andar, e eu passava meio que correndo assim, para não ter contato. E eu acho que, enfim, tinha uma reflexão aí, eu faço hoje essa reflexão, que era desse lugar mesmo, do medo de se identificar, de se entender, do medo do que os outros iam fazer comigo, porque eu via o que os outros faziam com elas, assim. E do como que elas tinham que enfrentar para poder estar nesse ambiente escolar, né? Então o ambiente escolar para mim, e é engraçado porque esses dias eu postei que tinha sido efetivada, a professora Vândia, foi professora aqui da escola, ela comentou assim, muito feliz por você, de ver que aquele aluno tímido hoje é professor, não imaginava, não esperava. E eu acho que isso reflete muito, porque paralelo a isso, eu estava no grupo de teatro da comunidade, a gente veio apresentar uma vez aqui uma Paixão de Cristo, né, assim, onde eu era Jesus Cristo, com 1 hora de espetáculo, que a gente ia apresentar em Ipu, em Crateús. Então eu estava fazendo atividade, eu estava dando oficina de direitos de crianças e adolescentes pelos projetos daqui do bairro. Estava discutindo orçamento público no SEDECA, né, que é o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Então eu tinha um ativismo ali já adolescente, né? Mas dentro da escola eu não conseguia ter voz, eu não conseguia ficar à vontade para ser quem eu era, assim. Então
O F aluno, ele penou um bocado, assim. Eu acho que só tinha a coisa do banheiro também. Eu não conseguia ir no banheiro da escola, porque eu sabia da violência que existia dentro, né? E se eu já ouvia coisas fora, né, em relação à minha sexualidade, eu ficava imaginando o que poderia acontecer lá dentro. Não era um ambiente tranquilo para mim. Então, eu só vim entrar no banheiro de uma escola quando eu cheguei no terceiro ano, né, do liceu, porque a minha sala dava vista para o banheiro e eu conseguia ver quando era que não tinha ninguém. Eu tinha que dar sorte que o professor me liberasse dessa aula para ir, no momento que eu vi que não tinha ninguém, porque se tivesse eu não tinha coragem de ir. Então, se fosse um contexto de escola integral, não sei como é que eu teria sobrevivido. E como é o despertar da F? Qual foi o ponto? Foi o teatro? E como é que esse teatro apareceu na tua vida? Como é que a F surge, aparece para o mundo? Isso eu ainda estou compreendendo, inclusive. Mas é uma viagem, assim. Eu começo a fazer teatro aos 8 anos, quando a minha mãe, ela fica grávida da minha irmã. E a gente, por eu ser muito tímido, ela disse, olha, você vai fazer teatro e tal, você precisa ter amigos, enfim. É aí também que eu conheço o professor David, né? Porque ele morava próximo à minha casa e ela foi tentando ali me introduzir numa rotina de amizades, pela mesma rua, né? E ali eu conheci o David e também começo a fazer teatro contra gosto. Eu era uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa tímida, embora não pareça. E, assim, fui fazendo, e aí o projeto ele ficava no mesmo quarteirão, assim, né? Tanto a secretaria do projeto, que tinha ações de cursos profissionalizantes, quanto o centro cultural. Então, o professor, ele meio que, quando eu desistia, passava semana isso aí, ele passava aqui na ida para lá, na ida para a secretaria, ele batia na minha porta e dizia assim, olha, tem teatro hoje, passo já para te pegar. Por que ele me pegasse? Professor Cláudio. Muito importante na tua vida, né, professor? Foi porque ele me obrigou. E eu acho que foi com ele também, né? Eu já tinha tido 2 professores antes, mas foi com ele que eu comecei a gostar, assim. Eu vi assim as peças acontecendo e eu, acho que quero fazer, né? De repente. E aí ele criou uma cultura de fazer Paixão de Cristo, né? E a gente fez Paixão de Cristo durante 5 anos. Ele também conseguiu fazer com que a gente passasse, escrever projetos para a gente passar em editais, né? E aí a gente tinha um espetáculo chamado Vinde Vinde, que falava de direitos de crianças e adolescentes. Também fez outras peças falando sempre sobre assuntos que o projeto estava abordando e enfrentando, né? Como a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. Sempre algo vinculado ali às temáticas que o projeto estava engajado, né? E que o projeto estava engajado em temáticas que o bairro também estava sofrendo naquele momento e que eu acho que ainda hoje sofre, não está tão distante. Então a gente, ao mesmo tempo que no projeto a gente tinha aula de teatro, a gente tinha um grupo de adolescentes, que era a coordenação adolescente do projeto, que pensava oficinas para os outros adolescentes, e aí eu fui também vendo que isso era legal, que eu gostava de fazer. E aí é nesse processo que eu vou conhecer o Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual de Criança e Adolescente. Isso com quantos anos? Devia ter uns 16. Estava no liceu. Estava no liceu. E aí o projeto ia engajando esses adolescentes da coordenação em outras ações com outros adolescentes de outros bairros, né? E eu fui representando junto com uma amiga do bairro para o encontro do Fórum de Enfrentamento, FEVSCA, né, que chamava assim na época, a sigla. E lá eu conheci Lídia Rodrigues, que era uma jovem, né, muito jovem, inclusive. Acho que estava, inclusive, no final da adolescência e no começo da juventude, né? E ela estava organizando essa juventude porque ia ter o 3º Congresso Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. E aí, quando a gente começou esses encontros, eu fui
Quando a gente começou esses encontros, eu fui para Brasília, tive a oportunidade de ir para Brasília representando o Ceará. A gente teve um encontro para preparar para o encontro internacional e eu passei uma semana em Brasília, né? E acho que foi a primeira viagem que eu fiz para outro estado. Com 16 anos. Isso. E foi muito massa porque essa articulação de alguma maneira gerou uma mobilização estadual. A gente deu entrevista para o CETV. Teve umas coisas assim que eu fiquei, menino, esse negócio aqui, para além de ser massa, que ajuda a mudar um pouco a realidade, ele tem ligações com outras pessoas, né? A gente vai entendendo que o mundo é um pouquinho maior do que só a minha comunidade. E pronto, aí depois de lá a gente teve um encontro internacional que foi no Rio, e eram 150 jovens brasileiros com 150 jovens de todo mundo, fora as lideranças, né, internacionais que estavam presentes. Foi o presidente Lula que organizou, né? Foi o terceiro congresso, não tinha tido outro desde quando começou, então fazia muito tempo que estava um hiato de tempo e o Lula trouxe isso. É importante frisar porque a gente ainda tinha algumas questões nas leis brasileiras que precisavam mudar. E com isso, né, eu fui gostando da discussão de sexualidade, entendendo essa questão da sexualidade, dos direitos sexuais, inclusive, né? Precisava ser discutido, inclusive direitos sexuais de crianças e adolescentes, né, para que a gente possa evitar as violências, enfim. E foi nesse espaço que eu fui também ganhando gosto de estudar, de entender, e aí eu já conheci algumas coisas. Aí eu já estava com outra visão sobre sexualidade, né? Inclusive de compreender a orientação sexual. Mas mesmo compreendendo, eu não me via. Porque eu também era uma liderança de igreja, né? E aí era tolhido, né? Então eu tinha uma compreensão de que, poxa, eu compreendo a minha sexualidade, compreendo o que é essa sexualidade, mas eu tenho uma escolha. Eu quero casar virgem, né? E isso é um tabu que afetou inclusive na minha questão de orientação sexual, assim, porque existe um modelo que a igreja prega, né? E para mim era naquele molde, naquele modelo. E eu continuei, sei lá, até os meus 19, assim, negando isso para mim. Na verdade, eu fazia formação, que é mais engraçado, né? Eu fazia formações, discutia, falava e aconselhava, o pessoal vinha falar comigo e eu, é isso mesmo e tal. E eu não conseguia viver a minha sexualidade, assim. Eu ficava, é isso. Aí teve um momento que eu até percebi que eu era bissexual, assim, eu até percebi, é ótimo, né? Eu entendi que eu era bissexual, mas eu não me sentia preparado para partilhar com ninguém. Só que aí chegou um momento que a gente não foge de quem a gente é, né? A gente pode tentar ali guardar e tudo. E aí eu acho que é mais ou menos na fase que eu já estou saindo da adolescência, com essas viagens, com esses encontros, formações. Houve trocas de professores, né, no projeto. E aí com 18 anos eu tinha concluído já o ensino médio. Na verdade concluí com 17 o ensino médio. Passei um ano ali tentando fazer cursinho, fui trabalhar na Apivida, passei uma semana, pedi demissão porque eu não aguentei, mesmo sendo uma coisa assim muito importante ali para minha família, ter conseguido um emprego. Mas eu negociei assim com a minha mãe, com a minha avó, disse, olha, eu não quero isso na minha vida, eu não quero trabalhar a vida toda neste lugar, eu quero poder estudar, eu quero fazer uma faculdade. E ninguém nunca tinha feito faculdade na minha família, né? Então era meio que uma coisa assim absurda pensar nisso. E aí a gente chorou muito, eu e minha mãe. Ela estava de férias nessa época do trabalho. E ela disse, tá, se você tem certeza que é isso, amanhã você volta, confirma que é a demissão, mas você vai ter que estudar. Não dá para voltar atrás. E aí eu fui atrás de cursinho no bairro, né? Não tinha condição também de pagar cursinho. Fiz num cursinho popular, que tinha que passar na leste 2 ruas. Enfim, fiz esse cursinho e aí eu virei educador do projeto. Me convidaram para dar aula onde eu tinha começado a fazer teatro. E não diferente do que eu esperado, a temática foi a questão da violência sexual. E aí foi a primeira dramaturgia que eu escrevi, que foi o Diário de Joana, que narrava justamente a história
de Joana, que era uma adolescente que passava pelas situações de violência sexual, enfim, e no final conseguia dar uma volta por cima, né? E, enfim, foi ali que eu tinha dito, eu não vou dar aula durante muito tempo, eu dou aula um mês, vocês encontram alguém. E aí passou um mês, eu voltei, acho que dá pra segurar até o final do ano, mas encontrem alguém. E aí quando chegou no final do ano eu disse, não gente, eu vou ficar, né? E aí eu fiquei 7 anos no projeto como educador. Foi um período que eu passei pela filosofia, não me identifiquei. Ah, então você primeiro entrou para filosofia no... Eu fiz filosofia no Seminário da Prainha. Houve um acordo ali e tudo para uma bolsa de estudos lá. E aí eu passei um tempo estudando. Foi na época que o Seminário da Prainha ele estava recebendo leigos e leigas. Então eu passei um tempo estudando lá. Quanto tempo? Um ano? Mas eu fiz 4 anos de filosofia. Então você praticamente... Eu só não concluí o TCC e Libras. Olha aí. Foi, eu fiz tudo. Inclusive 3 disciplinas de latim. E aí? E eu tive notas melhores do que em teatros, tá? Só pra dizer assim, que mesmo detestando, eu me saí muito bem. Porque quando chegou na metade, eu olhei, eu não gosto disso. Eu pensei, eu tô na metade. Se eu saio daqui com esse diploma, eu vou receber melhor. Só que eu não contava que precisava de motivação para isso, né? Para aguentar mais 2 anos. E chegou um momento que eu não me via trabalhando com filosofia. Foi lá que eu comecei a escrever mais ainda, poemas, peças, não sei o quê, porque às vezes eu estava aqui na aula, estava escutando, eu estava escrevendo e estava assim, não quero estar aqui. E A dor te dava imaginação para criar. era. E porque era um espaço que, tal hora, eu estava criando, assim, eu não estava conseguindo absorver aquilo. E estava ao mesmo tempo, porque eu não tive nenhum problema de bloqueio criativo com artigo, com não sei o que precisava criar para as disciplinas, eu fazia. Mas era muito louco, assim, porque inclusive nesse período, quando eu assumo teatro aqui no projeto, eu decido que eu preciso fazer teatro em outro canto. E aí eu fui fazendo Zé de Alencar. Aí eu fiz teatro com o Silvério Pereira. Quando eu concluo o curso, o Silvério, antes de eu concluir, me chama para fazer um trabalho com o grupo dele. Eu faço. Com esse grupo, ele me chama para ir para outro trabalho. E aí a gente trabalhou, acho que até 2016, com o espetáculo Mistério da Cascata, que era uma comédia que já tinha um certo tempo, que eu assistia e eu morria de vontade de fazer. E aí quando ele me convidou, substituir um personagem, quando acabou a apresentação, ele disse assim, olha, tem uma apresentação tal dia, topa? Eu, topo. Ele, mas é para outro personagem. Aí eu, tranquilo, eu faria qualquer coisa ali. E aí quando eu fiz o outro personagem, ele disse, olha, vai ficar sendo seu esse personagem, a gente vai continuar. E a gente ficou, acho que até 2016, que é quando ele vai fazer a primeira novela dele, né? E aí, enfim, nesse período da filosofia, eu estava lá no Zé de Alencar e eu pensei, é isso, é teatro, eu tô dando aula de teatro. Eu tô fazendo teatro, acho que não dá mais pra mentir pra mim, assim. Porque eu tinha uma coisa que era, eu já dou aula de teatro, pra que eu vou fazer licenciatura em teatro? Eu não tinha muita dimensão das coisas, eu não entendia o que era o UFC, embora eu quisesse fazer uma universidade, né? Eu fazia o Seminário da Prainha, mas eu não tinha muito também dimensão do que eu estava fazendo ali academicamente. Era meio ignorante mesmo, assim, a palavra, né? Eu não tinha contato com outras pessoas. Aí os meus amigos estavam entrando na UFC, eu estava entrando no IFCE, e aí eu estava começando a compreender que o rolê era diferente, que tinha bolsa, que tinha um restaurante universitário. E aí isso foi mudando ali em mim o olhar, assim. E aí quando eu cheguei no último ano, passei um ano para entregar esse TCC, porque eu queria falar sobre teatro, fazer uma mescla. Não tinha quem me orientasse. Aí apareceu uma professora marxista que disse, topo. Aí lá vai a gente sentar, tipo, Buarque, Brecht, Rousseau, não sei o que, tarará. Só que aí eu não tinha mais energia. Eu tinha já botado na minha cabeça que eu não era capaz, porque dentro da filosofia eu ouvi desde o primeiro ano que a gente não pensava. Os outros pensavam e a gente reproduzia ali. E eu vinha de uma educação onde a gente pensa, a gente inclusive pensa criticamente e a gente altera a realidade onde a gente está inserido. Então chegar a ouvir esse tipo de coisa, que eu não pensava, eu achava um absurdo assim.
Por mais que eu compreenda que ele estava falando de referenciar. Mas me dizer que eu só penso quando eu chego no doutorado, não, meu amor, comigo não. Isso me adoeceu, assim, fortemente. Então, eu acho que, inclusive, nesse período de 2013, assim, foi um ano que eu tive isolado das coisas. Eu me sentia culpado por não conseguir produzir, mas, na verdade, eu não tinha nenhuma orientação e nem sabia o que fazer ali, porque eu não pensava, né? Supostamente. Só que eu tinha me inscrito no Enem achando que eu ia concluir. E aí eu fui fazer o Enem sem expectativa e passei para teatro. Aí eu posso dizer que a minha vida mudou, assim. Porque aí eu entendi que a academia, a vida acadêmica, ela tem várias possibilidades. Já no meu primeiro dia de aula, eu chego no ICA, confirmo a matrícula, a turma já estava tendo aula porque eu entrei em terceira chamada. E quando eu subo para a minha aula era corpo, e aí depois do intervalo era voz. E a aula encerra assim 10h30 da noite, a gente saindo da sala de aula, um amigo tocando Reginaldo Rossi no violão e a gente descendo a escada do ICA cantando Reginaldo Rossi. E eu, meu Deus, o que é que eu estava fazendo na filosofia mesmo? Né? E, enfim, e aí eu tive certeza, eu saí dali assim, eu vou até o fim. Então você se encontrou, até as pessoas do ICA se pareciam com você, ou era aquilo que você queria ser? Eu acho que se pareciam comigo e estavam querendo ser o que eu também queria ser. E aí nesse período, voltando para onde é que começa a F, né? Onde é que eu percebo e tudo. Nesse período, tem uma coisa muito interessante, é que naquela época, assim, né? Homem era mulher e mulher era bicha. Então, né? Tem uma coisa de pronome ali que... E foi a primeira vez que eu fiquei confortável com isso, porque eu tinha uma amiga que já me chamava no feminino às vezes e eu não me sentia confortável. Mas eu não sabia o que é que aquilo significava. E eu não me sentia confortável pelos outros, não era por mim, né? Então, no ICA, eu meio que fiz um trato comigo, né? Eu estava com 22, eu acho. E aí eu digo assim, olha, é um novo ciclo e eu não vou mais ficar mentindo para mim e para os outros, né? Eu estava com 22, eu acho que a primeira vez que eu fiquei com um boy foi com 19, assim, né? Antes disso nunca tinha ficado. E depois disso eu também não parei de ficar, de paquerar outros meninos, homens, enfim. Mas eu não falava sobre, era só quem era muito próximo a mim que sabia. E quando eu comecei teatro, eu disse pra mim, eu não vou começar um novo ciclo, passar 4 anos me escondendo. Inclusive acho que aqui eu posso ser quem eu sou, né? E aí eu fui criando esse lugar, assim. E aí o mais engraçado é que com a minha família, ali já não existia mais pergunta nem comentário. Existia antes, né? E aí eu não sei se é porque perceberam que eu avancei e estava sendo quem eu era, mas a gente silenciou assim durante uns 6 anos depois do ICA, assim, né? Foi quando, com 28, já tendo concluído, tendo passado no concurso, esperando o Camilo me chamar, eu chego e mando um áudio de 7 minutos dizendo assim, olha gente, aí eu vou bem educadora, né? Linkando os pontos, dizendo, olha, eu sou uma pessoa, vamos falar de tabu e tal, não sei o que, acho que tem alguns tabus que a gente precisa quebrar e tal, não sei o que. Eu sou uma pessoa bissexual, vocês vão me ver namorando meninos, namorando meninas, acho até que vocês sabem quem foram os meninos e as meninas com quem eu namorei. Vocês também vão poder me ver namorando um menino e uma menina, porque eu não sou só bissexual, eu sou não monogâmico. Então, assim, não tem nada demais, eu não estou enganando ninguém, não é um problema, não é pecado e tal. E tá tudo bem. Eu mesmo falei, eu mesmo também decidi que estava tudo bem, não quis ouvir, né? Já não tinha mais tempo, eram 28 anos. Então, assim, é meio que nesse processo, né, que vem. Porque durante muito tempo eu também fiquei naquela coisa de não vai pesar. Eu não tenho a obrigação de chegar e dizer. Minha irmã não chegou e disse que era hétero. Meu primo não chegou e disse que era hétero. Por que eu vou chegar e vou dizer que sou bi? Só que, sabe qual é a coisa? É que quando você conta, por mais que você esteja de boas,
sai 200 quilos das suas costas. Eu imagino. Por mais que você esteja de boas. Porque Tem que ser muito forte para sair do armário. e assim, todo mundo sabia. A minha mãe, eu cheguei em casa, estava chorando horrores. Ela disse: eu sabia, eu só não queria violar o teu espaço. E eu: não, tá tudo bem. A senhora mora comigo. Se não soubesse, pelo amor de Deus. Agora, as outras pessoas ainda tinham dúvidas, incômodos, e perguntavam a outras pessoas próximas a mim, precisava ser mais direto. E aí eu compreendi que era um lugar de se firmar também politicamente, né? E então, desde esse dia, eu disse: não, eu chego, me apresento, digo quem sou, porque é um lugar de firmar a minha existência, né? Também aí, sei lá, 2000, não vou lembrar bem o ano, mas 28 anos, estou com 33, né? 5 anos aí. 2020, durante a pandemia. Foi em janeiro de 2020, um pouquinho antes da pandemia. Foi inclusive no dia 1º de janeiro. Uma virada de ano. Simbólico, né? Muito. Então, assim, a gente vinha de períodos difíceis, né? Vinha de um governo Bolsonaro, vinha aí de um medo de algumas leis retrocederem. Então, acho que dizer para minha família era também uma forma de poder me libertar para abertamente discutir isso, né? Porque não é só sobre a minha sexualidade, é sobre a sexualidade de todas as pessoas, inclusive das pessoas héteros, que já são privilegiadas por si só, né? Enfim. Você começou dizendo que era não binário. Explica para o nosso ouvinte o que é binário e o que é não binário. A gente vive numa sociedade em que as coisas elas são binárias, né? Não sei se elas são binárias, né? Mas elas são postas de uma maneira binária. Homem, mulher, azul, rosa. Então, bem, mal, né? Hétero, homo. Mas existem coisas que não correspondem a essa lógica binária, né? Na verdade, a vida ela não corresponde a uma lógica binária, né? Ninguém é tão mal assim que não tenha nada de bom. E quando a gente para pensar no que é não binário, a gente está discutindo muitas vezes o lugar, a minha sexualidade, eu sou bissexual. E o que é o bissexual se não uma coisa que rompe com o binário? Já rompe com o binário, né? Do hétero e do homo. Porque não é o gostar do oposto ou gostar de... Não, né? Então a gente vai vendo que tem várias camadas, porque inclusive no meio, se a gente fosse pensar uma régua entre hétero e homossexual, a gente tem a bissexualidade, a gente tem a pansexualidade. E quando a gente fala de pessoas que se identificam como não binárias, a gente está falando aí de um grande guarda-chuva, né? Está pensando de pessoas que têm o gênero fluido, a gente está pensando de pessoas que não se identificam com nenhum dos gêneros, ou de pessoas que se identificam com os dois gêneros, né? E a gente esqueceu que essas pessoas existem, né? E eu digo esqueceu porque a gente, na lógica do sistema, o sistema vai empurrando para a gente que essas pessoas não existiam. Mas quando a gente para e vai ler, vai estudar a história, né? A gente vai ver que em várias culturas ao redor do mundo todo existiam pessoas não binárias, né? Tem as Muxes, tem os dois espíritos. A gente tem na América Latina, inclusive, no Brasil, isso foi um grande problema, né, quando a gente foi ser colonizado, porque várias tribos indígenas elas foram, de alguma maneira, dizimadas porque elas não correspondiam à expectativa de gênero, né, à civilização, né, eles não são civilizados, porque a gente tinha mulheres com músculos desenvolvidos, porque faziam a atividade da caça, e é uma atividade que era do homem, né, e tínhamos homens que desenvolviam atividades mais artesanais ou de cuidado com as crianças, né? Então, quando a gente para, né? Quando eu digo que me identifico quanto uma pessoa não binária, no meu caso, é porque tal hora eu percebi que eu não respondia a uma lógica completamente masculina ou completamente feminina. Eu, não me identifico nem como homem, nem como mulher, né? E aí as pessoas dizem, mas é porque você tem barba
e eu não vou conseguir te tratar no masculino ou no feminino, você, né, com essa barba toda, como é que eu faço isso se a barba é tão masculina? Não, uma barba é uma barba, né? Uma roupa é uma roupa, né? E assim como você aprendeu, a gente também pode ir aqui por outro caminho, fia, né? Inclusive, quando você me conheceu, era Efferson, hoje tu me chama de F, né? E agora você pode me tratar no pronome feminino. E é um processo, tá tudo ok, né? Tem muita coisa que você conheceu de uma maneira que tá de outra maneira, né? A gente, por exemplo, sei lá, assistia filme na sessão da tarde. A gente não precisa esperar a sessão da tarde, né? Para assistir um filme, a gente assiste até pelo celular. Então, assim, a gente está se adaptando a tudo. A gente não tem nem mais dinheiro na mão, a gente usa Pix. Aí tu vem me dizer que não vai. Não, vai sim, né? Agora se esforce, né? É um processo, assim. Até porque, é como eu estou dizendo, não é de agora, não é novidade. É uma coisa que já existia. Agora a gente vai aprendendo ali a silenciar e sumir com essas existências, né? E isso por si só já é um extermínio também dessas pessoas. E é isso, assim. Aí, F, você é um ator graduado e licenciado pelo UFC, não é isso? Você é bacharel e é licenciado ou só licenciado? Hoje no Ceará a gente só tem licenciatura em teatro, nós não temos bacharelado. Acho que desses cursos a gente tem dança que tem essas duas possibilidades, né? Bacharelado e tem a licenciatura. Eu escolhi a licenciatura em teatro, inclusive se tivesse bacharelado eu teria escolhido licenciatura, porque eu vinha do bacharelado em filosofia, né? E tal hora eu também fiquei muito nessa coisa, o que é que eu vou fazer da vida quando eu concluir um bacharelado em filosofia, né? Para onde é que eu vou? Caminho de pesquisa, tá, ok, o que é que o pesquisador faz? Socorro, aqui no Brasil. É um pesquisador de filosofia. Gente, nada contra o pessoal da filosofia, tá bom? É só porque naquela época isso rondava a minha cabeça nesse sentido. Então eu saí muito assim, vou fazer a licenciatura em teatro, né? Até porque eu estou dando aula e isso pode ser uma oportunidade. Aí a chavinha mudou, né? Em vez daquela coisa, eu já dou aula de teatro, não, eu dou aula de teatro, faz mais sentido para mim entender a licenciatura. Entro com a ideia de que vou aproveitar tudo que é prático nesse curso e aproveitei. As disciplinas de licenciatura também queria fazer, enfim, achava o máximo, mas eu não queria ir para a escola. Eu tinha uma coisa certa, eu não volto para esse lugar quadrado, eu não quero estar no espaço onde as cadeiras estão enfileiradas, eu não acredito na escola, não acho espaço dialogável. E aí eu começo meus estágios. Os meus 2 primeiros estágios foi na escola fundamental aqui do bairro, não vou dizer o nome, mas foi uma experiência péssima. E não pelo professor, pelo contrário, não, assim, pela estrutura, pela gestão, por umas experiências muito difíceis. Eu saí muito assustada de lá. Eu já era educador num projeto aqui, né, das irmãs, no Centro Cultural Chico da Silva. Então, quando eu cheguei, que eu vi tudo aquilo acontecendo, isso me assustou muito. Até porque o primeiro estágio é a observação. E eu sou uma pessoa que me meto um pouquinho, né? Vou tentando assim, né? Devagarzinho, chegando. Então, foi torturante para mim o primeiro estágio. O segundo estágio, eu saí desse lugar do corpo estranho que está ali e não faz nada, né? Inclusive, o meu artigo do estágio foi sobre ser um corpo estranho dentro de uma instituição que me parecia ser uma prisão, né? E aí eu não tinha voz nem vez isso, né? E aí fazia também um paralelo, porque tinha uma coisa do meu corpo estranho com os adolescentes ali nessa fase, né? Que eram pré-adolescentes, nesse corpo estranho que está transitando também. Enfim, e aí quando eu vou para o estágio 2, tenho a certeza de que não é. E aí chego no estágio 3, é o último ano, e eu vou chegando no estágio 3, fazendo também uma seleção, porque eu tinha perdido a minha bolsa, estava sem bolsa, tinham cortado, e aí eu ia trancar se eu não passasse na seleção que tinha para o PIBID. Tinha uma vaga, e eu tinha brigado com a professora na nossa montagem. Não foi uma briga, a gente tinha se desentendido durante 6 meses, frequentemente, mas trabalhamos juntos. Então, aí eu cheguei na seleção, fiz a entrevista e assim, é tudo ou nada, e eu passei.
Aí eu pensei, eu vou voltar para a escola, não só no estágio 3, mas no PIBID. Só que aí eu conheci uma escola muito massa lá no Vicente Pison e tive a experiência onde eu pude dar aula de teatro na escola, né, porque era uma escola integral. E a relação com a diretora era massa, a relação com a nossa professora supervisora muito bacana também. Então eu descobri uma outra possibilidade. Aí eu fiquei, talvez seja interessante. E aí do estágio 3 eu consegui trabalhar com teatro do oprimido numa escola de ensino médio aqui no bairro também. Augusto Boal. Augusto Boal. Fala um pouquinho do Augusto Boal, dá um parêntese aí. Gente, o Augusto Boal, ele é um teatrólogo brasileiro e ele sistematizou o teatro do oprimido junto com as comunidades, com as pessoas por onde ele passou. Na época da ditadura, em 1960, ele foi exilado do país e aí ele começou a peregrinar pelos países trabalhando com teatro, que era o que ele queria fazer, né? Ele tinha uma dimensão de que o teatro que ele fazia era um teatro político, mas não era participativo. Ele queria um teatro que fosse, para além de político, realmente participativo. Então ele começa a caminhada dele ali pelo Peru, trabalhando com os povos originários, né, ali do Peru. E aí ele começa com o teatro imagem, porque ele vai dizer assim, existem duas coisas que são linguagens universais, a opressão e a imagem. E aí ele começa e ele vai perpassando, ele vai criando várias vertentes de teatro até que ele chega numa vertente chamada Teatro Fórum, que aí ele consegue fazer eu digo que eu gosto de dizer que uma revolução no teatro, né, que não acontecia tão forte desde o Brecht, que é referência para ele, né? O Brecht traz a quebra da quarta parede, onde o ator ele conversa com o público. O Boal ele faz essa quebra com o Coringa, que vai mediar ali a cena do Teatro Fórum, mas ele vai além, né? Quando chega no momento do ápice, do clímax, né, da opressão, ele congela a cena, o Coringa vem e ele convida quem está no público para substituir o oprimido. E aí o que é que ele quer com o teatro do oprimido? Ele diz que o teatro do oprimido ele é um treinamento para a vida. E ele quer que o público se veja em situações de opressão para poder, quando encontrar uma opressão, saber como lidar, como solucionar. Não é que dali vai ter uma solução, mas de repente você vai ter uma alternativa para quando chegar em casa, você é uma dona de casa que está sofrendo violência doméstica, pensar estratégias de romper essa violência, esse ciclo violento na sua casa. E aí, enfim, né, resumidamente, o teatro do oprimido que o Boal propõe é esse, um teatro participativo, né? E aí os espectadores não são mais espectadores com o Boal. No teatro do oprimido eles são espectadores, né, espectatrizes, porque o público todo é convidado a participar da cena. Aí eu quero que você volte e fale da experiência no Vicente Pison, que foi boa. E aí foi uma experiência muito boa, de muita discussão. Eu estava no último ano da faculdade, então o meu estágio com o teatro do oprimido, no estágio 3, foi maravilhoso, numa escola aqui no Pirambu. E aí eu consigo definir o que eu quero fazer como TCC. E aí eu pego um processo que eu estava fazendo em direção, que a gente tínhamos, né, na época, 2 disciplinas de direção. E um dos processos eu discuti uma questão mais de gênero, né, e de violência doméstica, que era Penélope, ou para quando, retornar Ulisses. Eu pegava ali o mito de Penélope e Ulisses e fazia um jogo ali de cena a partir de algumas memórias minhas extraídas e jogava com essa figura dos dois, né, da Penélope que espera o Ulisses tecendo e destecendo toda noite para não casar, né? Enquanto Ulisses voltava da guerra. E se voltasse da guerra, ela casaria com ele, mas ela não queria, né, perder esse grande amor. E Ulisses também nesse lugar do herói, né? Então tinha uma coisa de uma leitura também de gênero aí, né? Qual é o lugar da mulher, né? Porque quem ganha o território é o Ulisses, enfim. Então eu jogava aí com essas sacadas. E eu trouxe esse mote, transformei em dispositivo. Então, com ex-alunos que eu tive no Centro Cultural Chico da Silva, eu convidei eles para fazer a peça. A gente começou um processo. E no estágio 4, que é um estágio de projeto, que eu fiz em uma outra escola de ensino médio aqui no Pirambu,
eu comecei a fazer aulas com eles, com esses dispositivos, para criarem uma outra, para ver o que é que gerava. Os mesmos dispositivos que geraram essa cena com os 2 atores que tinham sido meus alunos. E aí a gente teve 2 processos no final, né? Um que eu construí dentro da escola, porque eu queria falar desse lugar, da importância de fazer, de construir processos criativos que não sejam os comemorativos dentro da escola, que a gente pode sim fazer arte, pode sim fazer uma coisa que não necessariamente seja o Dia das Mães, porque parece que o lugar da arte na escola está sempre ligado a datas comemorativas e não é sobre isso. A gente precisa disparar outros projetos, outros processos, porque também há muito o que dizer. E fui falar desse outro lugar, da sala de ensaio e a sala de aula, e que a sala de aula pode ser sala de ensaio e vice-versa. E como que a minha formação ela se dá nesse contexto de território, teatro, território, enfim, aqui no Pirambu, né? Porque eu começo aqui no Chico da Silva, é aqui que eu dou aula para esses meninos que foram meus atores, e os meus estágios são todos no Pirambu, que eu não tinha me tocado disso, que estava tudo ligado. Eu me formo aqui no Pirambu e estava formando outras pessoas no Pirambu. E aí eu faço a minha defesa, inclusive, no Centro Cultural Chico da Silva. Consegui trazer, sei lá, umas 60 pessoas para me assistindo, de amigos de fora, de trabalho, de não sei o que, tarará. E a banca da UFC para dentro do Centro Cultural Chico da Silva, que para mim foi muito simbólico, porque eu lembro sempre que as pessoas desacreditavam desse lugar, né? E me tornou algo mais simbólico ainda, porque eu consegui trazer a minha família para ver a defesa, né? Se fosse em outro lugar, eu não sei se eu conseguiria, por mais que quisesse. Também era uma forma de dizer assim: a universidade, ela chega e ela colabora com a minha formação, mas ela não me faz ator, ela não me faz educador. O que me fez educador foi Chico da Silva. Aí, F, eu quero que você também faça um parêntese agora, que eu acho que a maioria das pessoas que vão nos ouvir não sabe quem é o Chico da Silva. Fala pra gente quem foi o Chico da Silva. Chico da Silva. Chico da Silva foi um pintor. Ele nasce lá, agora eu vou pegar, Manaus. Vamos já confirmar. Vamos dar uma bugada aí. Vamos já dar uma bugada. Mas o Chico da Silva, ele nasce nessa região ali da Amazônia, de descendência indígena, e ele vem para cá ainda criança, né, para o Pirambu. É importante pensar que no contexto que a comunidade vivia quando ele chega por aqui, é um contexto ainda de que as pessoas chegavam refugiadas do sertão, desciam na estação ali João Felipe e eram mandadas para o lado que o vento soprava, para não adoecer a burguesia da cidade, para não adoecer o pessoal que morava no centro da cidade. E isso fez com que o Pirambu surgisse de um campo de concentração, né? As pessoas eram jogadas aqui para morrer, né? Adoecer, enfim, ficar à míngua, porque a política do Estado naquela época já era uma política de necropolítica mesmo, de morte, né? Então, enfim, é nesse contexto ali que o Chico da Silva vai crescer e tal, até porque o bairro mesmo vai passar a ser mais considerado como o bairro, né? Assim, ali em 60, né? E aí o Chico começa a pintar, porque ele via muitas criaturas nos seus sonhos, né? Criaturas mágicas, né? Assim. E até por conta dessa referência que ele tinha com a sua cidade, as lembranças de crianças, enfim. E o Chico da Silva começa a pintar nos muros das casas com carvão aves, dragões. Os dragões são muito conhecidos, né? Os peixes, tem a briga de galos, né? Que também é muito conhecido. Então ele vai pintando essas criaturas mágicas com carvão e tudo. E aí chega um francês aqui em Fortaleza e aí alguém comenta, ele quer conhecer o Pirambu e alguém comenta sobre os desenhos do Chico. E esse querido, tô chamando querido por chamar de querido, tá, gente? Não necessariamente ele é querido. Ele vai conhecer as obras e ele leva Chico da Silva para fora. Chico da Silva começa a pintar os quadros, enfim, e ele fica conhecido internacionalmente, né? As obras do Chico da Silva hoje são avaliadas num valor muito grande e a gente fala muito do Chico da Silva. Ultimamente tem tido muita ação do Estado, do município sobre as obras de Chico da Silva, mas é importante falar que o Chico da Silva, enquanto pessoa periférica, enquanto artista periférico, ele morreu à míngua na periferia, né?
Morreu em decorrência também do alcoolismo, mas há uma questão ali que pouco se fala, pouco se reflete, né? Alguns artistas que o acompanhavam, né, que o conheciam, dizem que ele morreu à míngua na Santa Casa. Então, assim, sem as enfermeiras nem saberem quem era. Então, isso também nos leva a refletir um pouco desse lugar, né? A quem interessa ou quem interessa. De muito sofrimento, né? E muito esquecimento. Esquecimento, né? Porque ficou conhecido internacionalmente, mas a gente não deixa de ser um corpo periférico, né? Não deixa de ser ali alguém que, quando acontecer algo, não vai ter talvez onde cair ou ser amparado, né? É uma questão de classe, é uma questão de territorialidade, assim. Eu vejo as coisas acontecendo, eu vou visitar os museus, aí às vezes eu fico, falo, não falo. Às vezes falo, mas eu fico sempre nesse lugar de tipo, por que é que não se fala também da classe dos artistas? Por que é que não se fala também do território de onde o artista vem, nesse sentido, e do que isso implica no final da vida dele, assim? Que a todo momento eu fico pensando sobre essas questões, assim. Quando eu morrer, o que é que vão fazer? As minhas poesias estão escritas, se alguém quiser publicar, o que é que vão fazer com elas? E eu não sou uma pessoa conhecida, mas eu fico pensando muito sobre isso. E quando eu morrer, o que é que vão fazer? Vão falar que eu era LGBT, que eu era não binário, vão esconder que eu era bissexual? Quem é que vai defender? Vai dizer assim, esqueceram de dizer que ele era uma bicha. Porque eu quero que digam isso. Porque quando a gente para e estuda a história do Pirambu, por exemplo, não tem corpos bichas, assim, segundo os livros que a gente estuda. Não sei os mais recentes, não li nenhum recente. Mas as principais obras que a gente tem de referência, eu não tenho um personagem bicha na história do Pirambu, né? Ou lésbica, né? Enfim. Eu tenho freiras, eu tenho padres, e acho massa a contribuição que deram muitos, assim. A gente ainda ouve, né, mesmo com muita dificuldade, falar das casas onde tinha os... Ai, meu Deus, as gafieiras. A gente ainda ouve falar, mesmo que seja com um tom assim, mas Padre foi lá e fechou as gafieiras e transformou em escolas para o bairro. O que é que tem de ruim nisso, né? Tipo, as gafieiras eram expressões culturais, era um local de lazer. Esse povo merece local de lazer, né? Tinha que ser no local da gafieira que vai construir escola, velho. A falta do prazer leva à loucura. E assim, tá tudo bem, ele contribuiu horrores, né? Mas aí a gente vai vendo como que algumas ações vão sendo feitas e são narradas como... A gafieira e tem escola. São narradas como uma coisa massa, mas que tipo, peraí, né? Vamos lá, eu tô julgando. Admiro a figura dele, mas acho que há alguns feitos e entendo a cabeça dele na época e a figura que ele era religiosa, enfim. Mas é uma questão que a gente fica, né? Peraí. E aí dentro disso a gente vai ver história de sereias, né? De pescador que viu sereia. A gente vê os animais fantásticos do Chico da Silva. Mas nesse bairro, na história dele, só agora a gente veio ver viado, sapatão, pessoas trans, travestis, né? É muito estranho. A gente tem a Maria Moça, que era o símbolo de beleza feminina daqui do bairro, né? Mas a gente não ouve em nenhum momento falar assim das figuras. E inclusive às vezes eu converso muito com o David e com Renatinha, né, que são professores aqui do Moema, que a gente é amigo desde a infância, que em algum momento ainda vou escrever um conto reinventando essa memória, assim. Contos, e é bom que faça isso mesmo. Né? A partir das figuras, a gente conversa um pouco, né, sobre quem são essas figuras que a gente lembra, assim. Porque existiram, né? Porque, enfim, a gente precisa lembrar que a gente existiu a todo momento, né? As pessoas apagaram as nossas histórias, mas enfim, é sobre firmar esses marcadores também ali dentro. Vamos voltar, você defende o TCC lá no Chico da Silva. E aí, para onde é que você caminha? Pronto, eu defendo o TCC no Chico da Silva. Nessa época, eu estava estagiando no SEDECA, no Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. E aí me convidam para ser efetivado lá, né? Assinar meu contrato. E aí eu continuo trabalhando lá como formado, graduado. E fiz o concurso. Eu tinha duas opções, fazer o mestrado e o concurso.
eu ainda estava traumatizado que eu não sabia escrever academicamente, não conseguia desenvolver projeto, nem tinha tempo porque o trabalho me consumia muito. O projeto que a gente estava atuando era um projeto que atuava no Pirambu, Janguruçu e Bom Jardim, também com oficinas artísticas e nessa perspectiva de articular juventudes. Então isso tomava um pouco de tempo, né, de energia. Eu acabei só me inscrevendo para o concurso. Eu vou me inscrever para o concurso, pelo menos não preciso escrever nada assim e tal. E aí eu passei no concurso. Trabalhou comigo e com outros, né? Pois é, eu passei no concurso, passei 4 anos esperando, 2018, entrei em 2022. Tive a oportunidade de trabalhar aqui no Moema, que foi onde eu estudei. Passei 1 ano aqui e foi importante porque eu gosto muito desse lugar de trabalhar no território, que eu convivo. E hoje eu acho que tá com 2 anos e pouco, né? Que eu tô só numa outra escola, atuando em outros territórios. E para mim tem sido também uma experiência, mas que eu tenho levado as experiências anteriores que eu aprendi aqui, que é esse lugar, de fazer um trabalho que ele não esteja fora de contexto com a comunidade onde eu estou atuando, né? Então eu tenho feito um trabalho de entender o território dos meninos através das narrativas deles, do olhar deles sobre os territórios. Lá não é uma escola que atende só um bairro, ela atende outras comunidades, são 5. Então a gente tem feito, eu tenho, né, juntamente com eles, elas, trabalhado nessa ideia de ir se entendendo, de trazer ali o que é que existe de imaginário sobre o bairro, porque eu acho que não dá para fazer uma educação que a gente aprenda, seja matemática, biologia, história, ou o que for, pautado numa realidade ou outra, né, numa matrix. E quem é a professora F? A professora F é muito difícil, eu estava quinta-feira pensando sobre, mas nesses períodos de final de estágio, defesa de TCC, trabalho no SEDECA, eu percebi que eu sou uma pessoa que escolheu 3 palavras como base para a vida, assim, para o trabalho, pelo menos: arte, educação e política. Eu não sei se eu conseguiria fazer outra coisa na vida, né? Por isso que eu estava em crise na quinta-feira, porque eu tinha passado por umas situações. Da hora eu peguei, parei, olhei assim, meu irmão, mas eu não acredito em postura X, eu acredito nessa postura, mas parece que só se entende essa. E o que é que eu faço? Socorro, Deus! E aí eu lembro novamente o porquê, né? Por que eu escolhi trabalhar com educação, por que eu escolhi trabalhar com arte, e por que eu escolhi também política, norteando essas 2 coisas. É porque eu sou fruto disso. Eu não tenho não sei qual seria a minha história se eu não tivesse isso na minha base, né? Se isso não tivesse atravessado o meu caminho, assim, né? Desde muito cedo, quando eu penso, eu estava tendo uma aula de teatro, estava discutindo sobre direito. Eu, pequeno, velho, estava assim, ouvindo que eu era um sujeito de direito. E que por ser sujeito de direito, eu existia. E é muito forte quando você descobre que você existe, assim. Quando você mora na periferia, não tem... Não tem os direitos, né? Direitos assistidos. Então, eu acho que é sobre isso, assim. É de minimamente lembrá-los que Eles é têm o arte. direito a existir. Eu discuto muito no lugar do direito à arte, mas é óbvio que para mim falar que eles têm direito à arte, eu preciso lembrar do direito a outras coisas, né? Acho que é Boal que diz, não tem como eu chegar e dar uma aula de teatro do oprimido se a pessoa está com fome. Primeiro o pão. Então, assim, é muito nessa perspectiva. F, e como ser uma professora sendo uma bicha periférica? É muito doloroso. Eu descobri esse ano que eu achei que ia ser mais rápido, mas acho que desde quando eu cheguei, eu não acho que as minhas posturas elas são radicais. Eu acho que elas são posturas de uma pessoa comum, né? Eu existo
em comunidade. Eu sou uma pessoa como qualquer outra, eu pago meus impostos. E as pessoas também existem, ok, tudo bem, então estamos juntos. Agora, desde que eu decidi vir para a escola, eu precisei refletir se eu ia ficar no armário ou se eu ia voltar para um armário que não me pertencia mais, ou se eu ia ser quem eu sou. E existe uma coisa que, gente, de uma perspectiva assim, você me olhando, eu sou uma bicha de 1,84m, 122 quilos, unhas pintadas, às vezes maquiada, sempre de kimono super estampado, super colorido. Algumas coisas não tem onde se colocar dentro do armário, porque os meus kimonos eu tiro todos e dá um Não dá trabalho. pra passar despercebida nunca. Então, assim, decidi que desde o primeiro dia de aula minha apresentação seria: sou F, eu sou uma pessoa não binária, eu sou bissexual, eu sou cria do Pirambu, óbvio que onde dá pra dizer, tem canto que não dá. Quando não dá, eu digo que sou cria da periferia, sou ex-estudante de escola pública e sou formado em licenciatura em teatro. E estou dizendo isso para vocês não como uma coisa para dizer que sou melhor do que vocês, mas para dizer que vocês também conseguem, que é um caminho possível para vocês que são de escola pública. E aí isso gera, às vezes gera, né? Eu pergunto: e aí, tem alguma coisa que vocês não entenderam? Sempre vem o que é não binário ou o que é bissexual. Respondo depois que a gente conversou. Massa. E eu sou professora de arte e a gente vai conversar sobre isso daqui para frente. Se surgir outra dúvida, outra coisa, a gente também pode voltar a conversar. Nunca houve grandes coisas, né? Pelo contrário, isso me dá mais responsabilidade com elas, do que o contrário, né? Acho que você acompanhou algumas vezes em que eu precisei chegar na sala dos professores e comunicar que alguém tinha transicionado, que alguém estava, né, precisava do seu nome social na chamada. Você deve ter presenciado recusa também das pessoas. Recusa disfarçada de dúvidas. Então, assim, não é dúvida, gente. Não é dúvida. A SEDUC informa isso a todo momento. Tem agora placa do lado das coisas. É recusa, né? Então, a gente ainda tem que fazer ali uma conversa civilizada para dizer que precisa garantir o direito do aluno, da aluna, do aluno, né? Que está ali pedindo, solicitando seu direito. Mas, enfim. Então, tem muitas dores, porque tal hora a gente também vai acompanhando processos em que não é só conseguir o nome social dentro da escola. A gente tem ali a família interferindo diretamente, causando dores a alguns alunos, que é o que gera, às vezes, inclusive, a desistência desse aluno de ir para a escola, né? Então, a escola acaba tendo que fazer um grande acompanhamento, a gente tem que buscar conselho tutelar, a gente tem que fazer um grande time e ainda assim fazendo um grande time, um ótimo e excelente acompanhamento. E eu posso dizer que a escola que eu estou hoje, ela é uma escola que se preocupa e que faz esse acompanhamento assim. A gente ainda assim, não sei se dá para dizer que perde, mas a gente não alcança o que seria o necessário, né? O ideal. E isso me causa dor, né? Me causa dor porque me causaria mesmo que eu não fosse uma pessoa LGBT. E, enfim. Mas diante das situações, assim, acho que as coisas quando chegam de forma direta, elas doem mais. Tipo, eu nunca tive problema com aluno, né? Até porque se surge ou chega a surgir, o teatro me deu uma coisa, uma habilidade que é a resposta rápida. Então eu respondo em 2 tempos e tiro de tempo e aí murcha, né? Não se cria. Porém, a gente também tem outras coisas que são de um campo que a gente não consegue controlar, né? Eu nunca pensei que eu fosse receber uma reclamação enquanto professora por ser quem eu sou. Eu esperava tudo, qualquer coisa, nunca por ser quem eu sou, né? Mas eu sabia que isso ia acontecer, mesmo não esperando. E aí eu posso dizer que agora posso dizer que essa reclamação chegou esse ano. E aí isso me desestabilizou. Das poucas coisas que me desestabilizou na vida, e isso me desestabilizou assim. Porque eu fiquei pensando, Por quê? cara, gasta teu tempo
com 1 minuto perguntando o que é que eu faço nessa escola, o que é que eu venho fazendo, desenvolvendo de trabalho. Pergunta pro teu filho mesmo o que é que eu faço nesses 3 anos que ele está aqui comigo. Se ele não conseguir te citar nada do que eu fiz, eu aceito a tua coisa, eu peço transferência para outra escola, né? Mas não, era uma questão com a minha existência dentro da escola, assim. Não posso fazer nada, porque aí a gente chega no outro campo do que é cansativo, que aí eu, enquanto corpo LGBT, eu preciso trabalhar 3 vezes mais para me sentir segura. E isso não é uma coisa de raciocinar e dizer eu não vou trabalhar tanto. É uma coisa que está introjetada. Eu preciso ter onde me firmar. Então, para mim ser quem eu sou, estar de boas nos ambientes, eu vou sempre precisar me doar mais. Para que quando chegue pessoas desse jeito, nesse estilo, querendo tensionar, questionar a minha existência dentro do espaço que eu estou, minimamente eu possa dizer o que eu fiz, quem eu sou. É forte, né? Você tem o direito de existir, você existe e desejo que você exista por muitas e muitas e muitas décadas aí, né? Foi uma conversa muito legal, foi uma conversa sensível, né? Agradeço muito pelo teu tempo e pela tua disponibilidade de se abrir aqui no nosso podcast Moems. É o nosso 2º episódio, é a nossa 3ª conversa. Quero também agradecer ao nosso professor Nailson, nosso professor Fábio Júnior, o hacker do amor. E, por favor, continue acompanhando o nosso podcast. Para vocês, um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde, uma excelente madrugada. Tchau!